Se você tivesse a opção de escolher entre a saúde ou a doença no futuro, o que você escolheria? Então trabalhe isso e veja a sua vida mudar em pouco tempo. Salve, salve galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Master Shape. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário me dizendo que tipo de vídeo você gostaria de assistir por aqui, porque hoje eu vou trazer um conteúdo informativo que vai mudar a sua vida se você realmente levar em consideração tudo que eu vou falar. Então assiste o vídeo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre os hábitos da nossa vida. Você já ouviu falar que são necessários 21 dias para você poder mudar de hábito? Então, como eu disse, a aquisição de novos hábitos, eles podem mudar a sua vida de forma por completa. Uma vez que a geração de novos hábitos podem trazer resultados realmente positivos, e é óbvio que existem hábitos que podem trazer resultados negativos, como por exemplo começar a fumar, começar a beber, começar a jogar, todos esses tipos de hábitos que também acabam sendo vícios. O vício nada mais é do que um hábito. Inclusive reclamar também é considerado um hábito, então repense nisso. Se você reclama de muitas coisas na sua vida, tenta cortar isso de uma vez por todas. Mas vamos começar a investigar o porquê que surgiu essa crença de que são necessários 21 dias para que você mude de hábito. Voltando para 1950, o médico cirurgião plástico Maxwell Maltz percebeu um padrão estranho entre os seus pacientes, onde alguns pacientes relatavam não estar acostumados com a mudança que aconteceu nos seus corpos, quando, por exemplo, a gente está falando de uma reconstrução facial ou até mesmo a amputação de um membro. Nesse caso, a gente está falando do aspecto físico, né? Como que a gente se enxerga no espelho. Você esteve acostumado durante a sua vida toda com uma feição, e de repente, da noite para o dia, você pode ter uma feição diferente. Mas esse cirurgião, ele percebeu que após 21 dias, a grande maioria dos seus pacientes começaram a se acostumar com aquela nova feição, e então se concluiu que 21 dias eram necessários para que essas pessoas tivessem o hábito da nova visão que eles estão tendo, o hábito da aparência física, você se olhar no espelho e você se ver de uma nova forma. Mas será que realmente é um fato de que são necessários 21 dias para que você se acostume com alguma coisa, para com que isso se torne um hábito? Antes de fazer a conexão dos hábitos com o nosso mundo do bodybuilding, da dieta, do treino, interprete como quiser, acho válido mencionar que nenhum desses pacientes tinham a opção de furar o processo de adaptação a esse novo hábito. E no que eu estou me referindo aqui? Eu estou falando que, por exemplo, uma pessoa que amputou uma perna, ele estranha então em olhar para baixo e não ver a perna mais lá. Porém, isso acontece todo santo dia, não é uma opção dele, não é uma escolha. Ele não pode simplesmente furar o processo de adaptação, ou seja, a geração desse hábito, por exemplo, voltando a perna para o lugar por 1 ou 2 dias. Se passassem 10 anos e a pessoa não se acostumou, não teria como voltar atrás. Não teria como colocar a perna de volta no lugar. E agora então, conectando com o nosso mundo, quando uma pessoa está entrando para uma nova dieta, ela pode sim um dia furar a dieta e voltar para os hábitos antigos. Dessa forma, transformando esse processo de adaptação a esse novo hábito mais lento. Porém, se você fizer 21 dias consecutivos, 100% no plano, sem furar nenhuma refeição, é muito provável que a geração desse novo hábito esteja mais próxima de você, esteja mais tangível, seja mais duradouro, seja mais concreto. Da mesma forma, se você passa a aderir a uma nova atividade física por 3 semanas e você não perdeu nenhuma das suas sessões de treinamento, é muito provável que aquilo se torne mais fácil de ir na próxima sessão. As primeiras sempre serão as mais difíceis. Nunca foi dito que é fácil, porém, esses 21 dias foi observado em pacientes que não tinham a opção de voltar atrás, como eu disse. E aí a gente consegue entender que se você perder um dia da sua dieta, não quer dizer que você perdeu por completo o processo da adesão desse novo hábito. Você simplesmente pode no dia seguinte voltar à sua dieta, você simplesmente no próximo dia pode voltar para a sua atividade física, que esse processo então vai ser construído dia após dia, mesmo que hajam falhas. Como eu já disse em outros vídeos, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo falha. Mas é importante a gente aprender com nossos erros, é importante a gente aprender com as nossas falhas e tentar gerar aí um fator que nos beneficie. Porque num longo prazo você quer algum benefício. E se você quer isso no longo prazo, você precisa começar a fazer um dia ou outro. Não adianta você ficar deixando para depois, não adianta você ficar procrastinando. Inclusive, a procrastinação também é um hábito e você tem que deixar isso de lado, porque isso só atrasa todos os processos da sua vida e não só aqueles
que nos dizem em consideração a alimentação e treino. E dando ênfase nessa questão dos 21 dias que foram observados, foi realizado um experimento com 96 pessoas pela pesquisadora Philippa Lally e a sua equipe, onde eles conseguiram então novas conclusões sobre os nossos hábitos. E qual que foi essa conclusão? 96 pessoas foram observadas num processo de adesão a um novo hábito. E na média foi necessário de 18 até 254 dias para que uma pessoa adquira um novo hábito. Essas 96 pessoas tiveram a liberdade de escolher que hábito que elas queriam adquirir. E então dessa forma é válido falar que alguns hábitos são mais fáceis do que outros. É muito mais fácil você adquirir um hábito de, por exemplo, tomar uma xícara de café depois do almoço do que o hábito de você levantar mais cedo para correr 30 minutos. É muito provável que depois de 18 dias você consiga ter esse hábito de tomar uma xícara de café todo santo dia após o seu almoço, do que você acordar meia hora mais cedo para praticar alguma corrida. Então também depende do quão difícil é esse hábito. E como eu disse, é válido lembrar que se você perder um dia, não significa que você jogou por água abaixo todo o seu processo de aquisição de um novo hábito, porque todo novo hábito você adquire, e você adquire isso fazendo dia após dia. E sobre a questão dos hábitos que vão trazer um benefício a longo prazo, eu coloco aqui uma pergunta para você. Se você tivesse a opção de escolher entre a saúde ou a doença no futuro, o que você escolheria? Eu acho muito difícil as pessoas escolherem a doença. E aí, partindo desse ponto, é óbvio que se você quiser ter saúde no futuro, você precisa investir hoje. É que nem um investimento em finanças. Você quer ser rico lá na frente, você precisa investir hoje. Saúde é a mesma coisa. Você quer ter saúde? Invista hoje. Porém, todo novo hábito precisa de um pontapé inicial, precisa ser feito o primeiro dia, precisa ser feito o segundo dia, precisa ser feito o terceiro dia. Assim como um quarto, quinto, sexto, até o fim da sua vida, até quando isso fizer sentido para você. E eu acho muito difícil a saúde não fazer sentido para você lá na frente, porque é óbvio que ninguém quer sofrer com alguma doença. Inclusive, o livro O Poder do Hábito diz que alguns hábitos eles podem ser muito resilientes. Pessoas com graves danos cerebrais, incapazes mesmo de lembrar aonde moram, podem voltar a adquirir hábitos antigos. Isso acontece porque as atividades de adquirir, fortalecer e aderir novos hábitos ocorrem numa parte do cérebro que dificilmente é danificada. E aí a gente consegue também ver um lado negativo nisso. Uma pessoa que conseguiu largar o hábito de fumar, largar o hábito de beber, pode facilmente ter uma recaída por fatores inclusive psicológicos. Mas em primeiro ponto, a gente tem um hábito que ele é necessário, ele é essencial para que você consiga atingir sucesso em diversas áreas da sua vida, e você precisa adquirir esse hábito, que seria a força de vontade. Antes de falar da força de vontade, eu queria dizer que o hábito e a recompensa estão fortemente ligados, porque para todo hábito há um gatilho, e para todo gatilho ativado existe uma ação, que no caso seria o hábito, e para toda essa ação existe uma recompensa. Voltando no exemplo do café, por exemplo, o gatilho seria o almoçar, a ação seria pedir uma xícara de café e a recompensa seria então ou o gosto do café, ou a cafeína em si, se sentir mais ativo depois do almoço, não ter aquele sono que bate. Cada um enxerga a recompensa como quer. Então basta você saber qual que é a sua recompensa para você saber se aquilo realmente vale a pena para você ou não. E pensando na recompensa é que a gente vê a força de vontade. Nos anos 60, pesquisadores da Universidade de Stanford realizaram um famoso estudo sobre a força de vontade. Como que foi gerido esse estudo? Crianças de 4 anos de idade foram expostas a um experimento. O pesquisador levava a criança até uma sala onde tinha uma mesa com um marshmallow e então o pesquisador deixava a ela a escolha de ou ela podia consumir o marshmallow naquele instante, ou ela poderia aguardar alguns minutos e então receber 2 marshmallows. Ou seja, esperar mais um pouco pelo dobro ou consumir agora apenas um. E o resultado foi que apenas 30% das crianças tiveram a força de vontade de aguardar alguns minutos para poder então ter a recompensa de 2 marshmallows. E o mais incrível desse estudo é que anos mais tarde, quando essas crianças já eram adultas, foi observado que aquele grupo dos 30% que conseguiram aguentar os 15 minutos foram as pessoas que se destacaram como melhores alunos das suas escolas, eram as pessoas mais populares e também as menos propensas ao consumo de drogas. Então, pelo que você observa, a força de vontade e o hábito, eles estão diretamente ligados. Pelo que foi descoberto, então, a força de vontade é o hábito
hábito que realmente pode mudar a sua vida, e isso também foi descoberto em estudos recentes. E é aí o ponto que eu quero destacar: a força de vontade é um hábito que você pode trabalhar, é um hábito que você pode desenvolver. Esse é o ponto-chave. A força de vontade depende de você. Basta saber e colocar em prioridade aquilo que você realmente quer para sua vida. Então, como eu disse, depende do hoje, da sua força de vontade, se você quiser realmente apresentar um futuro melhor, se você quiser realmente atingir alguma coisa que seja benéfica para você no futuro, se você realmente quer largar hábitos que te façam mal e aderir então a hábitos que te façam bem hoje e que vão te fazer melhor ainda lá na frente. Dá uma pensada nisso, porque a gente vê muita gente falando que eu queria emagrecer, eu queria tanto conseguir construir um corpo mais harmonioso, queria construir uma musculatura mais forte, mas o que essas pessoas estão fazendo para mudar isso? Quando você começa a observar os hábitos que elas têm todo santo dia, você vê que diversos desses hábitos não condizem com o que ela quer. Então tá faltando força de vontade. A força de vontade é falar um não agora, para que depois você falar um não seja necessário tanta força de vontade. Você esteja apenas recusando como se estivessem te oferecendo um copo d'água. Porque todo dia você tem tentação na sua vida. É difícil você estar rodeado por pessoas que realmente respiram o mundo da musculação, respiram o mundo de uma alimentação saudável. A grande maioria das pessoas tem péssimos hábitos alimentares, e o pior de tudo é que elas querem te influenciar a aderir a esses hábitos. Elas querem te influenciar a consumir alimentos que não necessariamente vão te fazer bem num longo prazo, apenas num momento de prazer naquele instante. E é aí que a força de vontade entra. Recusar o prazer instantâneo para ter um prazer duradouro lá na frente, no seu longo prazo. Trabalhe a sua força de vontade todo santo dia, que eu tenho certeza que as coisas vão ficar fáceis, que eu tenho certeza que nada mais vai ser difícil lá na frente. O problema é o agora. Você se preocupa com o agora, porque é agora que você está vivendo. E obviamente lá na frente vai ser o agora também. Aí você vai falar: nossa, mas agora é tão fácil, por que era difícil antes? Era porque você não tinha esse hábito, era porque você não tinha força de vontade. Então trabalhe isso e veja a sua vida mudar em pouco tempo, beleza? Depende de você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se você gostou, me dá novas ideias aí do que trazer de conteúdo para vocês. Eu realmente quero poder mudar a vida das pessoas. É nóis, tamo junto. Bruno Aguirre, canal Master Shape. Tamo junto, valeu?